O programa Transcendência recebe hoje o médico psiquiatra Roberto Lima para falar a respeito da Síndrome do Pânico. Seja bem-vindo ao programa, Roberto. Obrigado mais uma vez. Roberto, o que é a Síndrome do Pânico? Síndrome do Pânico é uma doença que se caracteriza pela presença de ataques de pânico, ou seja, crises de intensa ansiedade acompanhadas de sintomas físicos intensos, né, o coração acelerado, que a gente chama de taquicardia, a pressão sobe, a boca fica seca, palidez, o paciente pode apresentar dor no peito, suor, e esses sintomas físicos são acompanhados de uma série de sintomas comportamentais e cognitivos. Então, na hora que a pessoa está tendo o ataque, a pessoa tem uma interpretação de que aquilo é algo muito grave, que pode levá-la à morte, que pode ser um infarto, pode ser um derrame. E frequentemente busca, então, atendimento médico, pronto-socorro, emergência. Ou procura o cardiologista, corre para o seu médico, telefona para o seu médico. E além desses sintomas, dos ataques de pânico, então, a pessoa apresenta sintomas comportamentais que são típicos de quem tem a crise. Não basta ter o ataque de pânico para se ter a síndrome do pânico, claro, ou o transtorno do pânico, como a gente chama. É necessário que a pessoa tenha os outros comemorativos que a doença traz, que são as evitações, deixar de fazer coisas em função do medo. A pessoa fica com medo de ter medo. Então ela teve um ataque de pânico quando estava andando de ônibus, ela não anda mais de ônibus, porque ela relaciona que foi o ônibus que provocou o ataque, por exemplo. Então ela deixa de fazer coisas, vai ficando com a vida mais restrita. E a pessoa com isso acaba tendo prejuízo social, acaba tendo prejuízo às vezes no trabalho, porque, né, tem medo de trabalhar. É muito comum em fábricas, às vezes tem muito barulho e tal, a pessoa acha que aquilo está vinculado com o barulho. Então é a presença dos ataques de pânico, as evitações, a interpretação catastrófica, que eu expliquei assim, né, que a pessoa acaba considerando aquilo algo muito grave, e frequentemente uma coisa que a gente chama de hiperventilação, que depois a gente até pode ver melhor o que se trata. Eu ia te perguntar sobre essa questão do diagnóstico. Tu já deste em linhas gerais assim como pode ser observado, etc. Mas é difícil diagnosticar a síndrome de pânico? Esta síndrome não acaba estando camuflada em outros diagnósticos, etc? Não, na verdade a síndrome do pânico é de um diagnóstico fácil e eu costumo dizer que é a doença psiquiátrica mais fácil que existe de tratar. O paciente com uma consulta ou com 2 consultas, ele fica praticamente curado. Que bacana isso. E então, assim, o que acontece é que às vezes as pessoas procuram atendimentos de emergência, onde elas são triadas, fazem um eletrocardiograma, porque estão com dor no peito, fazem um teste de enzimas para ver se não infartou. Né? O plantonista vai lá e informa que a pessoa está bem, né? E ela vai para casa. Claro. No dia seguinte ela tem de novo aquilo e volta ao pronto atendimento. Então, como frequentemente são atendimentos rápidos, atendimentos em unidades de emergência, não se tem o tempo adequado para explicar para a pessoa e fazer uma consulta longa como é necessário, porque o tratamento, que a gente não vai falar sobre isso hoje, o principal elemento do tratamento é o convencimento da pessoa do que ela tem e a explicação de como se faz para lidar com as crises e com os medos e as evitações. Então, acaba que o diagnóstico às vezes leva meses ou anos até ser feito, e a pessoa consulta, pipoca de atendimento em atendimento. Fica sofrendo sem saber. Fica sofrendo e às vezes os clínicos insistem, né, em exames diagnósticos, que a pessoa habitualmente insiste muito com o médico. Eu quero fazer exames, eu devo ter um problema, tenho um aneurisma na minha cabeça, eu tenho um tumor na cabeça, porque o paciente, é uma característica da doença a pessoa pensar de forma catastrófica, de forma exagerada, né? E então as pessoas às vezes rodam muito até receberem um tratamento específico para a síndrome do pânico,
que é muito simples, é um atendimento bem fácil de se fazer. Deve haver um gatilho, né, nessa história toda, ou alguns, mas antes de falar sobre isso, os ataques, para quem tem a síndrome, são frequentes ou isto depende muito de paciente para paciente, de pessoa para pessoa? Varia. Normalmente tem um gatilho, a pessoa que desenvolve a doença, ela normalmente lembra muito bem da primeira vez que teve a crise. E normalmente é um ataque espontâneo. A pessoa pode acordar com um ataque de pânico, ou a pessoa pode, numa situação de maior estresse, ter o ataque de pânico. E a partir de então ela começa a ter, ela lembra, o segundo foi um mês depois, ou foi 15 dias depois. E a tendência é que, se não tratada, que aumente a frequência das crises, né? Às vezes algumas pessoas, com as medidas evitativas que elas acabam tomando, não saem mais de casa, não se expõem, ou não enfrentam as situações que habitualmente dão medo, então elas acabam com isso minimizando o número de crises. Mas sempre que forem enfrentar as situações que têm medo, acabam desenvolvendo, porque elas fazem o que eu chamei de hiperventilação, que está na raiz do problema. Na verdade, quem tem a síndrome de pânico ou teve, sempre terá, é algo que está presente, ela vai aprender a lidar ou não? Não, é uma doença que tem cura, é uma doença que tem cura. Ah, sim. E qualquer um pode ser acometido por ela? Pode. Pessoas que têm características mais ansiosas são mais propensas a desenvolver a crise. Pessoas que têm histórico de transtornos de ansiedade na família têm mais chance. Pessoas com depressão têm mais chance. Às vezes acontece da pessoa ter depressão e ter ataques de pânico. É comum, isso é relativamente comum. A pessoa não tem a síndrome do pânico, ela tem apenas um quadro depressivo com alguns ataques de pânico, mas ela não desenvolve o pensamento catastrófico, a hipervigilância, que é uma outra característica, é ficar com o radar exageradamente ligado. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de cada uma dessas coisas, porque acho que facilita muito para a pessoa que se reconhece com isso, assim, né? O sujeito que tem pânico, ele muda a forma de olhar para o mundo. Habitualmente, o nosso radar está virado para fora. A gente está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Então, se eu, sei lá, por exemplo, tomei muito chimarrão, muito café, eu posso ter extrasístoles, meu coração pode bater descompassado de vez em quando. É comum. Claro. A pessoa que não tem transtorno do pânico, ela não dá bola para aquilo. Sentiu uma palpitação qualquer, mas não dá bola. Ou então, se o sujeito correu um pouquinho, sentiu o coração acelerar, ele considera, corri, o coração acelerou, está tudo bem, já vai passar. O sujeito que tem pânico, ele vira a sua concentração, o seu foco, para dentro do corpo. Então ele começa a prestar atenção nos movimentos do intestino, nas contrações do estômago do intestino, nos batimentos cardíacos, nos movimentos respiratórios. E começa a interpretar os sinais corporais como sendo anormais. Quando o nosso corpo está sempre fazendo barulho, está se mexendo, o nosso intestino vive fazendo barulho e tal. Então a pessoa acaba descuidando do restante da vida, assim, né? Às vezes numa conversa com uma pessoa, né? Quando a pessoa vem para atendimento, às vezes a gente tem que chamar a atenção dela. Olha, tu não está prestando atenção no que eu estou te falando, tu está concentrada no teu corpo. A pessoa se dá conta, puxa, é mesmo. Então ela acaba interpretando aquele sinal como sendo prenúncio de um problema. Sim, sempre achando que tem alguma coisa errada com o seu corpo, né? Prenúncio de um problema. Claro. Meu coração está com problema, eu vou ter um infarto, isso aqui é um sinal de angina. Sei lá, os pensamentos mais graves possíveis, assim, né, de doenças e tal. Tem uma faixa etária em que a síndrome aparece mais, ou que? Tem, é mais comum em adultos jovens, assim, né? Menos comum em idosos, por exemplo, não é tão comum se ter ataque de pânico. É um diagnóstico relativamente novo, antigamente não se fazia e não se desenvolvia um tratamento específico para isso. E alguma relevância quanto a gênero? Mais em homens e mulheres? Pois, eu não sei essa idade de cabeça. A impressão que eu tenho é de que é semelhante. É diferente, por exemplo, de depressão, que é 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Claro. Tu falavas dos gatilhos, etc. A primeira vez que a pessoa
têm o pânico, deve ser muito traumatizante, deve ser forte, né? E isto, eu acho que além do problema em si, tu acaba carregando um pouco da consequência desse primeiro trauma que tu tens. Por exemplo, de pessoas que eu fiquei sabendo que na hora do rush em Porto Alegre, travaram no meio da avenida. Entraram em desespero. Sim. E depois foi diagnosticado pânico. E depois eles, mesmo tendo lidado com aquilo, ficava complicado, porque tu sempre fica naquela desconfiança. Será que isso pode voltar a acontecer? Eu lembrei de uma paciente que por 2 vezes deixou o carro dentro do túnel da Conceição no engarrafamento. Deixou, saiu do carro. É uma ansiedade intensa, é uma ansiedade de morte. Na verdade, a pessoa imagina que está morrendo, né? É semelhante a como quando a gente toma um susto. O ataque de pânico é muito semelhante. Quando a gente leva um susto, o nosso corpo produz uma quantidade enorme de adrenalina, libera adrenalina no sangue, e nós nos preparamos para lutar ou fugir. É aquele reflexo de luta ou fuga, típico dos animais. Então, aquilo se dissipa normalmente em poucos segundos, né? A gente mede o perigo e tal, e se organiza, planeja a rota de enfrentamento ou de fuga, toma providências. O pânico não, ele não dura segundos, ele dura vários minutos, 5, 10, às vezes 15 minutos de adrenalina em dose alta no sangue, a pessoa o tempo inteiro com aquela inundada por essa substância que prepara a gente para a luta, né? E então eu costumo descrever assim como se a pessoa estivesse sob a mira de um revólver, né? Um sequestrador, um assaltante com a pessoa, né, como refém com um revólver na cabeça. E isso gera um ataque de pânico. Aquela pessoa vai estar em pânico durante todo o período que estiver sob a mira do revólver, né? O sujeito que tem o transtorno do pânico, ele tem a crise sem haver o perigo. Dispara o alarme sem que haja um perigo real. Então, eu costumo dizer assim que é como se o alarme estivesse descalibrado. Às vezes eu dou o exemplo daqueles sensores de presença, assim, né? Que disparam alarmes, né? De segurança. Assim. Aquilo é feito para detectar a presença de uma pessoa. Se passar um mosquito, uma mosca na frente do sensor, ele não pode acusar. Porque senão vai dar muito falso alarme, né? Muito alarme falso. O transtorno do pânico é isso. Qualquer probleminha, a pessoa já dispara o alarme e isso é grave. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Até breve. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado. Compromisso com a comunidade. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva.